gente, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, ok? O meu grupo vai falar um pouco sobre a hipersensibilidade e as suas aplicabilidades clínicas. Mas o que é hipersensibilidade? A hipersensibilidade, ela se refere às reações excessivas e indesejáveis, né? Que podem ser danosas, desconfortáveis e até mesmo fatais. São produzidas pelo sistema imune normal. Reações de hipersensibilidade, elas requerem um estado pré-sensibilizado do sistema imune do próprio hospedeiro. E as reações de hipersensibilidade podem ser divididas em 4 tipos, tipo 1, 2, 3 e 4, que são baseados nos mecanismos envolvidos e tempo levado para a reação. Frequentemente, uma condição clínica particular, uma doença pré-existente, pode envolver mais de um tipo de reação. Sem querer adentrar na parte das minhas colegas, mas já dando um pequeno spoiler, a reação de tipo 1 ela é conhecida como imediata ou hipersensibilidade anafilática. A de tipo 2 também é conhecida como hipersensibilidade citotóxica e pode afetar uma variedade de órgãos e tecidos. A hipersensibilidade do tipo 3 é também conhecida como hipersensibilidade imune complexa. A reação pode ser geral, doença de soro ou envolve órgãos individuais. E tem a hipersensibilidade do tipo 4, que é também conhecida como mediada por células ou hipersensibilidade tardia. Eu espero que vocês tenham gostado e no decorrer do vídeo, minhas colegas vão explicar um pouco mais para vocês aprofundadamente sobre e também aplicabilidades clínicas, tá bom? Um beijo! Então, ter uma hipersensibilidade significa que o sistema imune de alguém reagiu a algo de uma forma danosa ao invés de proteger o organismo. E dentre os 4 tipos de hipersensibilidade, a do tipo 1 possui os agentes protagonistas, que nesse caso vai ser a imunoglobulina da classe E, a IgE. E é por isso que essas reações também podem ser chamadas de hipersensibilidades mediadas por IgE ou hipersensibilidade imediata, já que ela ocorre muito rapidamente em questão de minutos. Essencialmente, as alergias são reações a moléculas que vêm do exterior do corpo, as quais, na maioria das vezes, não provocam reação, até porque elas não causam danos diretos ao nosso organismo. Então, essas moléculas podem ser aspiradas, ingeridas ou expostas de outra forma ao nosso corpo. Bom, a gente já sabe que os antígenos são as moléculas que, quando reconhecidas pelo sistema imune, geram a resposta inflamatória. Nesse caso, quando a resposta inflamatória é de característica alérgica, os antígenos vão ser chamados de alérgenos. Uma relação alérgica ocorre em 2 etapas. A primeira vai ser a de exposição ou de sensibilização, quando não necessariamente vai acontecer uma crise alérgica, e uma fase subsequente a uma nova exposição, onde se instala o quadro de alergia. A justificativa para a predisposição de um indivíduo a desenvolver alergias não é completamente conhecida. Apesar de existirem pessoas que reagem a alérgenos normalmente por predisposições genéticas, então, quando existem casos que vêm de família, na árvore, frequentemente as pessoas desenvolvem as mesmas alergias, também há casos de desenvolvimento tardio de alergias, bem como de desaparecimento do quadro de alergia no decorrer da vida de um indivíduo. Então, numa sequência de acontecimentos, eu vou tentar explicar como que ocorre a hipersensibilidade do tipo 1. Primeiramente, o alérgeno, que nesse exemplo vai ser o pólen, vai ser capturado pelas células apresentadoras de antígenos, como aconteceria nas respostas imunes convencionais. E isso vai acontecer independentemente da pessoa ser ou não alérgica a aquele alérgeno. E essas células, nesse caso, vão ser os macrófagos alveolares, que carregam o alérgeno até o linfonodo e o apresentam aos linfócitos T auxiliares, que são os TCD4 naives. E após esse estímulo da apresentação de um antígeno, de um alérgeno, os linfócitos TH naive se transformam de perfil TH2, de resposta TH2, que é aquela resposta mediada pelas interleucinas IL-4, IL-5 e IL-10. Bom, a partir daí, por indução, principalmente da IL-4, que é liberada pelos linfócitos TH2, os linfócitos B ativam-se em plasmócitos e também da interleucina 21, mudam a classe da sua produção e começam a secretar IgE, a imunoglobulina E. Essa imunoglobulina tem característica citotrópica, ou seja, ela vai se ligar às células, à superfície de células. E ela vai ter uma afinidade com os receptores Fc dos mastócitos, voltando para esse exemplo do pólen no pulmão. E esses mastócitos são granulócitos que estão presentes em abundância nos pulmões e possuem um dos principais mediadores inflamatórios no caso das alergias, que é a histamina. E essas células, os mastócitos, carregam agora em sua superfície diversos IgEs prontos para reconhecer o alérgeno, que, nesse exemplo o pólen, na próxima exposição ao mesmo. E assim, a primeira fase de sensibilização acaba. Pronto, agora na exposição subsequente, que é a segunda fase da hipersensibilidade do tipo 1, a ligação do alérgeno ao IgE
associada aos mastócitos, vai desencadear um processo, uma sinalização química de degranulação dessas células, liberando principalmente a histamina, que eu falei antes, que ao manter uma ligação com os receptores H1 do músculo liso ali, bronquiolar, vai contrair os brônquios, encolhendo as vias aéreas e dificultando a respiração daquele indivíduo. E isso vai ocorrer muito rapidamente. Então, nos primeiros minutos de exposição, você já tem essa cadeia de reações que vai provocar esses primeiros sintomas, principalmente a falta de ar. E essa reação, como eu já falei, ocorre muito rapidamente. E outras consequências da degranulação dos mastócitos vão ser a vasodilatação e um aumento da permeabilidade vascular ali do pulmão, que vão ser visualizados como edemas, eritemas e urticárias, que são sintomas de quadros alérgicos bem frequentes. E esses efeitos são conhecidos como de fase inicial da resposta de hipersensibilidade do tipo 1. Já na fase tardia da hipersensibilidade do tipo 1, horas depois da exposição subsequente, a degranulação dos mastócitos vai ativar as vias de outros mediadores, nesse caso os leucotrienos, as prostaglandinas, que vêm da via do ácido araquidônico, e os fatores quimiotáticos, que fazem a manutenção dessa reação e vai ser potencialmente agravante. E no caso dos leucotrienos e dos fatores quimiotáticos, eles vão recrutar células pró-inflamatórias, como os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos TH2 novamente, e os neutrófilos. Bom, mas certas pessoas, quando expostas a grandes quantidades de alguns alérgenos, desenvolvem a forma aguda e a mais severa da alergia, que é a conhecida reação anafilática. Então, o que acontece é que o aumento da permeabilidade vascular e a constrição das vias aéreas é tão severa e permeia por tanto tempo que o indivíduo acaba tendo falta de oxigênio, e essa falta de oxigênio pode chegar até os órgãos mais vitais, como o cérebro. E aí que vai desencadear a condição de choque anafilático, que é fatal ao indivíduo. Então, um tratamento que pode ser feito, nos casos não tão severos, com os antihistamínicos, que são bem conhecidos, além dos corticoides anti-inflamatórios, e a epinefrina, a EpiPen, que vai ser usada nas reações mais severas, vai provocar instantaneamente a vasoconstrição e previne o choque anafilático. Bem, a hipersensibilidade do tipo 2 é também conhecida como hipersensibilidade citotóxica e é mediada por anticorpos. Nesse tipo de reação, os anticorpos IgG ou IgM são autoimunes e se ligam a antígenos, normalmente endógenos, que estão presentes na membrana celular. A reação ela pode ser desencadeada por 3 mecanismos principais, sendo eles opsonização e fagocitose, onde o sistema complemento é ativado por esses autoanticorpos que opsonizam células de um determinado tecido. As células alvo elas são fagocitadas e destruídas pelos fagócitos, que possuem receptores para a porção Fc da IgG e IgM. Um exemplo é a anemia hemolítica autoimune. Um segundo mecanismo é a inflamação, onde os antígenos ligados a anticorpos eles são depositados no tecido, ativando o sistema complemento. Os fragmentos gerados eles irão recrutar macrófagos e neutrófilos, que uma vez ativados, liberam mediadores pró-inflamatórios, enzimas lisossomais e espécies reativas de oxigênio. O resultado é um processo inflamatório que leva à lise celular. A doença reumática do coração é um exemplo. E um terceiro mecanismo é a desorganização funcional. O que acontece nesse mecanismo? Os anticorpos, eles se ligam a receptores normais, causando alterações na função desses receptores, ou então interferindo no funcionamento celular. Então, o resultado ele pode ser desastroso, ainda mais se o receptor ele estiver envolvido na sinalização endócrina e neuromuscular. Nesse caso, pode ou não haver inflamação. Exemplos de doenças são a anemia perniciosa e a miastenia graves. Qual o diagnóstico para esse tipo de hipersensibilidade? Os testes diagnósticos ele inclui a detecção de anticorpos circulantes contra os tecidos envolvidos e a presença de anticorpos e complemento na lesão através da biópsia. E qual o tratamento? Vai envolver os agentes anti-inflamatórios e também imunossupressores. As reações de hipersensibilidade do tipo 3, dos imunocomplexos, eles resultam na deposição de imunocomplexos antígeno-anticorpo, circulantes, dos quais eles são solúveis em vasos ou tecidos. E esses imunocomplexos eles vão ativar o complemento e vão iniciar uma sequência de eventos dos quais vão migrar de células polimorfonucleares e vão liberar enzimas proteolíticas lisossômicas. E esses fatores de permeabilidade em tecidos vão produzir uma inflamação aguda,
sendo consequências da formação de imunocomplexos, das quais dependem em parte das proporções relativas de antígeno e anticorpo contidas nesses imunocomplexos. E com o excesso de anticorpo, esses imunocomplexos eles vão se precipitar com o antígeno localizado dentro das articulações das artrites reumatoides e vão ser fagocitados por macrófagos. E desta maneira não vão causar nenhum dano ao tecido. E com um leve excesso de antígeno, os imunocomplexos eles tendem a ser mais solúveis e podem causar reações sistêmicas ao serem depositados em vários tecidos. A hipersensibilidade do tipo 3 ela é desencadeada entre 2 a 8 horas após o segundo contato. E os seus alvos são os antígenos solúveis, como por exemplo as vacinas, o soro heterólogo e anticorpos monoclonais. As patologias decorrentes principais são a reação de Arthus e a doença do soro. E o seu mecanismo efetor é o processo de inflamação desencadeadora por uma resposta imune humoral ou uma antiadora por uma resposta imune humoral ou um antígeno com produção de anticorpos específicos e principalmente a formação de imunocomplexos, que vão fazer com que haja a ativação do sistema complemento, que vai gerar moléculas antifilatóxicas, que, por exemplo, a C5 ela vai se ligar ao seu receptor C5AR e no mastócito, o qual vai se tornar ativo e vai liberar constituintes, como, por exemplo, a histamina, que favorece o aumento do fluxo sanguíneo, a vasodilatação e o edema, como também ocorre a indução do influxo de neutrófilos, que vão se ligar aos imunocomplexos depositados na membrana basal dos vasos pelo seu receptor, na tentativa de fagocitá-los. Porém, esses mecanismos eles vão ficar refletidos na membrana basal e não vai conseguir realizar o processo de fagocitose. E é a partir daí que essas células elas vão passar a liberar seus constituintes intracelulares, os quais são formados por enzimas proteolíticas, podendo assim ocasionar a degradação da matriz extracelular, a lesão tecidual, a oclusão do vaso sanguíneo. E essa patologia ela é causada pela manifestação de hipersensibilidade, como a doença multifatorial, que é desencadeada pela deposição de imunocomplexos, pela resposta genética e fatores ambientais, o contato com a luz solar, o qual vai gerar uma lesão cutânea, que vai assim gerar uma morte celular dessas células do epitélio, como os queratinócitos. Já no lúpulos, o eritomatoso sistêmico, a deposição e ativação desses imunocomplexos. E essa patologia ela é causada pela manifestação de hipersensibilidade, como a doença multifatorial, que é desencadeada pela deposição de imunocomplexos, pela resposta genética e fatores ambientais, o contato com a luz solar, o qual vai gerar uma lesão cutânea, que vai assim gerar uma morte celular dessas células do epitélio, como os queratinócitos. Já no lúpulos, o eritomatoso sistêmico, a deposição e ativação desses imunocomplexos nos glóbulos renais vai fazer com que haja uma fixação desses imunocomplexos nas paredes dos mesmos. E os neutrófilos vão vir na circulação e vão reconhecer os imunocomplexos, que vai ocasionar a liberação dessas enzimas lisossomais, e as espécies reativas vão gerar um quadro patológico de lesões de um glomérulo. E também é possível observar que na soroterapia, como soros heterólogos, vão haver soros imunes de cavalo, vacinações, infecções crônicas, doenças autoimunes, excesso de persistência de antígeno no organismo, deposição de imunocomplexos, glomérulos, proteinúria, articulações como a poliartrite reumatoide. Nos olhos vai haver uveíte em cães. E no pulmão a gente vai poder observar a pneumonia, esporos, equinos. E o seu diagnóstico ele vai envolver exames de biópsias do tecido para depósitos de imunoglobulinas e complemento por imunofluorescência. E a presença de complexos imunes no soro e principalmente a diminuição do complemento também, que são diagnosticadores. Eu vou falar Obrigada. um pouco da hipersensibilidade do tipo 4, que é basicamente, mediada por linfócitos T, sejam eles T citotóxicos ou TH1 ciliares. Ela pode também ser chamada, classificada em duas classes, que é a hipersensibilidade tardia ou a citólise mediada pelos linfócitos T citotóxicos. A hipersensibilidade tardia, ela é descrita dessa forma porque o processo dela é um pouco mais lento para se obter aí uma resposta de lesão tecidual, Os linfócitos TH1 reconhecem um antígeno específico, que é apresentado pela célula MHCP de classe 2,
E até levar a essa identificação, eles liberam aí as citocinas, né, interferon gama e NF-alfa, e após a liberação dessas citocinas, eles vão liberar as células pró-inflamatórias, que são os macrófagos e os neutrófilos, para poder levar aí a lesão tecidual. Já na citólise mediada pelos linfócitos T citotóxicos, que também não é algo tão comum de acontecer, ela já tem aí uma resposta, né, como é que eu posso dizer, já pré-induzida, porque essa citólise ocorre mais em casos de infecção por vírus. Então, assim, já existe um antígeno específico dentro da célula para estar reconhecendo aí essa invasão. Então, já gera aí uma lesão tecidual bem mais rápida do que a tardia, que leva a todo esse processo aí. E é isso.